Esse é um tutorial básico para você criar a sua primeira animação utilizando o Calvary, que é um software de animação 2D muito versátil e gratuito para iniciantes. Você vai entrar em calvary.studio e vai baixar o software de acordo com o seu sistema operacional. E depois de instalado, você vai fazer o login com a sua conta do Canva. Uma visão geral da interface. Eu tenho o Assets Window, onde eu vou ter as minhas composições e eu posso importar fotos, vídeos e qualquer outro material. Eu tenho a minha barra de ferramentas, onde eu vou criar minhas formas geométricas básicas e outros elementos gráficos. Eu tenho meu painel de composição, onde eu vou colocar todos esses elementos. No Attribute Editor, eu consigo ajustar e manipular todas as propriedades do meu elemento, como posição, rotação e escala. No canto superior direito, eu tenho uma outra barra com atalhos para ferramentas mais complexas. Eu tenho um painel de cores, onde eu posso selecionar uma determinada cor e também criar paleta de cores. Painel de alinhamento, para alinhar ou distribuir os elementos dentro da sua composição. Eu tenho a Scene Window, onde eu vou adicionar camadas na minha composição e junto a ela eu tenho a linha do tempo, onde eu vou conseguir animar as propriedades das minhas camadas. E a primeira coisa que eu vou fazer é salvar o meu projeto. Apertar Ctrl S, vou selecionar uma pasta, escolher o nome e vou habilitar o autosave. Vou vir aqui em Edit, Preferences, ou você pode apertar Ctrl+. Vou selecionar Autosave Erase Reminders para ele criar cópias automáticas de backup. E para deixar o meu projeto mais organizado, vou criar uma hierarquia de pastas. Vou clicar neste botão, clicar em Create. Vou selecionar a pasta onde meu projeto está salvo e ele vai criar algumas pastas onde eu posso deixar todo o meu projeto mais organizado. E onde eu consigo visualizar as configurações da minha composição. É só vir nesse ícone aqui ou o atalho Ctrl+K. Aqui eu consigo ajustar o tamanho da composição, a resolução dela, em frame range, a duração dessa composição, quantos segundos vai durar a sua animação, e também um intervalo de reprodução em playback range. Eu vou colocar a minha composição no formato quadrado. E como eu consigo criar formas? É só eu vir na minha barra de ferramentas, selecionar e arrastar. Eu posso segurar Shift e ele vai restringir as proporções. Você pode perceber que ele já criou uma camada. E aqui no Attribute Editor eu consigo visualizar e ajustar posição, rotação, escala, ponto pivô e outras propriedades da minha forma. Se eu segurar a tecla Alt e clicar na forma, ele vai deixar a posição exatamente no centro. Eu vou ajustar o tamanho da minha elipse, vou segurar Alt para ele manter a proporção. Eu posso selecionar uma cor de preenchimento e também posso arrastar essa cor direto para o shape. E aqui eu consigo selecionar uma paleta de cores. Também posso adicionar um contorno e ajustar as propriedades desse contorno. Eu também posso criar camadas através do menu superior e também através da busca rápida. Posso clicar nesse ícone ou apertar Ctrl mais ponto. Então eu vou digitar Background e selecionar. Vou selecionar uma cor para o meu background. Você pode perceber que agora no meu Attribute Editor ele vai mostrar a propriedade das duas camadas. Eu posso arrastar lá para baixo para controlar a sobreposição das camadas. Também posso habilitar e desabilitar a visualização ou bloquear a minha camada. Vamos criar um outro shape. Vou segurar Alt, clicar uma super elipse. No meu tipo de primitiva eu vou mudar para Super Shape e também vou arrastar uma cor para ela e ajustar o contorno. O meu Attribute Editor já está ficando cheio, eu posso clicar nesse ícone e ele vai habilitar o Live Mode, ele vai mostrar somente os atributos da camada que estiver selecionada. E como eu posso organizar os meus layers? Eu posso criar um grupo, Ctrl ponto, vou digitar Group, posso selecionar e arrastar eles para um grupo, ou selecionar as camadas e apertar Ctrl G, ele já vai criar esse grupo.
posso renomear as minhas camadas apertando Enter. E eu também vou criar um texto. Também posso ajustar a cor e as propriedades de alinhamento, fonte e etc. Vou voltar à minha ferramenta de seleção. Você pode apertar a tecla V. E aqui eu tenho um painel de alinhamento. E eu vou alinhar a camada de texto ao centro. Posso criar um outro grupo, selecionar, apertar Ctrl G e vou mover ele um pouquinho mais para cima. Com todos os meus elementos prontos, agora chegou a hora de nós animarmos tudo isso. Vou ajustar a minha visualização para Zoom to Fit para visualizar a minha composição inteira. E vamos começar animando o texto. Você pode perceber que em cada propriedade eu tenho esse ícone que eu posso colocar um quadro-chave. Ele vai marcar determinado valor em determinado ponto da minha linha do tempo. Eu vou começar com a animação em 0. Vou arrastar o meu marcador mais para frente na linha do tempo e eu vou ajustar em outro valor. E ele vai interpolar esses dois valores. Se eu apertar barra de espaço, eu já tenho a minha primeira animação no Calver. Se eu inserir outro keyframe e não tiver mudança de valor, ele vai ficar com essa linha pontilhada. Vou ajustar um pouco mais, vou colocar em 0 e ele vai fazer o movimento reverso. Quanto mais longe, mais devagar, e quanto mais perto, mais rápido vai ser a minha animação. E eu posso selecionar vários keyframes e clicar na minha Transform Tool e eu consigo ajustar toda essa minha animação de forma proporcional. Se eu vier aqui no meu marcador e segurar Ctrl, eu consigo trocar a visualização de frames por segundo ou no formato de timecode. Eu vou animar a rotação desse ícone central da forma tradicional. Se eu clicar 2 vezes, eu consigo também ajustar o valor. Vou colocar em menos 180 para ele ir na outra direção. E como eu consigo ajustar a velocidade das curvas da minha animação? Você pode perceber que essa animação está bem linear. Eu posso selecionar os dois keyframes, clicar com o botão direito, Magic Easing, e eu vou suavizar essa animação. Vou colocar Slow In, Slow Out. Uma outra possibilidade é você ajustar pelo Graph Editor. Vou selecionar os keyframes em Graph Editor, vou segurar Alt e eu consigo ajustar a curva dessa minha animação. Se você clicar novamente segurando Alt, ele vai voltar à animação linear. Uma forma de você criar movimentos automáticos sem necessidade de keyframes é utilizando behaviors. Eu vou procurar pelo behavior frame. Com esse behavior eu consigo ajustar uma propriedade de forma contínua. E eu vou conectar esse behavior na propriedade de rotação da minha camada. Vou selecionar esse ícone cinza circular do behavior. Vou clicar e arrastar, você pode perceber que algumas propriedades ficaram de forma cinza e a linha ficou em vermelho. Quando a linha está em azul, eu consigo conectar esse parâmetro. E se eu agora clicar, ele vai rotacionar de forma contínua. Eu vou ajustar o valor em -1 para ele rotacionar na direção horária.
Eu consigo selecionar apenas o intervalo na linha do tempo. Para configurar o início, vou apertar a letra B. E para configurar o final, vou apertar a letra N. E como eu consigo exportar minha animação? Eu posso vir aqui em File, Render Manager ou o atalho Alt B. Vou adicionar a minha composição, posso configurar o nome, ajustar o caminho. Nesse caso, como eu tinha criado a minha hierarquia de pastas, ele já vai renderizar na pasta Renders. Posso configurar o formato, vou deixar em MP4 Very High. Você tem a opção dos formatos aqui também. E clicar em Render All. E eu vou clicar nesse ícone de seta e ele vai abrir a pasta onde está localizado o meu arquivo. E é isso. Claro que nós temos muitas outras ferramentas, mas esse é um tutorial básico para você se ambientar e criar sua primeira animação. Espero que você tenha gostado. Deixe seu like, se inscreve no canal e comenta o que você achou. Valeu!